Tudo que existe de ruim no mundo começou em um único capítulo da Bíblia. Você já se perguntou por que existe tanta dor no mundo? Por que existem tantas guerras, doenças, morte, injustiça e tanta maldade na humanidade? Ora, se Deus criou o mundo bom, como é que tudo isso ficou assim? A Bíblia diz que houve um momento na história em que tudo mudou. Um único ato de desobediência abriu a porta para a morte, o sofrimento e o caos que vemos hoje. Em Gênesis capítulo 3, encontramos a origem de tudo isso. E hoje, nós vamos entender como o pecado mudou o mundo para sempre. E principalmente vamos entender três coisas fundamentais: as consequências do pecado, a realidade da morte e a promessa de redenção que Deus anunciou logo no início da história. O texto da palavra de Deus em Gênesis 3, 7 em diante diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então o Senhor Deus disse a Adão: Quem te disse que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não deverias comer? Então Adão disse: A mulher que tu me deste, ela, minha companheira, me deu da árvore e eu a comi. E disse o Senhor Deus então à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Maldita serás, mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Por que deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porque és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Talvez você tenha visto aqui no meu canal um vídeo em que eu perguntei: Você sabia que você vai morrer? Talvez você já esteja morto e nem saiba. Isso parece estranho, né? Mas a Bíblia ensina que existem três tipos de morte. Essas mortes, elas surgiram a partir do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a primeira morte é a morte espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, algo mudou imediatamente dentro deles. O texto diz que seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Mas só que eles já estavam nus antes. O que mudou foi a concepção deles, foi a consciência de culpa que chegou até eles por causa do pecado. Agora eles sentem vergonha, medo e culpa. Eles tentam se esconder de Deus. Isso revela que a morte espiritual aconteceu naquele momento. A morte espiritual é a separação entre o ser humano e Deus. A segunda consequência
foi o início da morte física. Deus havia dito que no dia em que comessem do fruto, certamente morreriam. Adão não caiu morto imediatamente na hora que comeu o fruto, mas a morte começou a agir ali. O corpo humano passou a envelhecer. O corpo humano passou a ser afetado por doenças, enfermidades, pestes, pragas, e a morte começou a acessar o corpo humano. O sofrimento físico passou a existir a partir daquele momento. A criação toda foi afetada, como Paulo diz em Romanos 8. A morte física passou a fazer parte da experiência humana. E a terceira consequência que a gente vê é a morte eterna, a separação definitiva entre o homem e Deus. A condenação final para aqueles que permanecem em rebelião contra Deus. Portanto, o pecado trouxe 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas as consequências da queda não ficaram apenas no ser humano. Toda a realidade ao seu redor foi afetada. A partir desse momento, entraram no mundo dor, sofrimento, doenças, pragas, violência, egoísmo, inveja, corrupção, conflitos. Tudo isso tem origem naquele exato momento descrito nesse texto de Gênesis capítulo 3. Muitas pessoas perguntam: se Deus criou o mundo bom e ele é perfeito, por que existe tanto mal no mundo? A resposta bíblica é clara: o mal não foi criado por Deus. O mal entrou no mundo por causa da rebelião humana contra Deus, e Deus deu livre arbítrio para esse homem que foi criado por ele. E aqui aparece um princípio teológico muito importante. Adão não estava ali apenas simplesmente como um indivíduo criado por Deus. Além de ser um indivíduo, ele era o representante da raça humana diante de Deus. Ele era o cabeça da humanidade. Isso é chamado na teologia de solidariedade da raça humana. Adão era o cabeça. Quando ele cai, toda a humanidade cai com ele. Talvez você diga: mas eu nem conheço Adão, nunca o vi na vida. O que eu tenho a ver com o erro desse cara? Assim como quando um presidente de uma nação declara guerra contra outra nação, todos os habitantes daquela nação estão em guerra automaticamente, ainda que não queiram ou não conheçam o presidente. Além disso, todos nós somos descendentes de Adão, e o pecado foi transmitido a toda a semente de Adão. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, que todos pecaram, porque por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Mas aqui existe algo extraordinário, porque o Evangelho funciona exatamente da mesma forma. Se a queda veio por um representante, a salvação também vem por outro representante. Adão trouxe condenação, mas Cristo traz justificação. A humanidade caiu por causa de um homem, e a humanidade também pode ser salva por causa de outro homem, que é Jesus. Mas mesmo no meio do juízo de Deus, Deus revela algo surpreendente. Quando o homem peca, ele foge de Deus. Ele sente vergonha, culpa e medo. Isso é morte espiritual. Mas Deus faz diferente. Ele toma a iniciativa, ele vai em busca do pecador, ele vai até o homem, mas o homem quer fugir e se afastar de Deus em atitude de rebeldia e rebelião. Além disso, em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. Ele diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa do Evangelho na Bíblia, o proto-evangelho, o embrião do Evangelho, o Evangelho embrionário. O primeiro anúncio da redenção está ali. A serpente feriria o calcanhar do descendente, mas o descendente pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Isso aponta para a vitória final sobre o mal, na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Interessante que esse versículo casa exatamente com o significado da palavra religião, que é religare no latim, e significa religar algo que foi desligado. Jesus é o verdadeiro sentido, significado e cumprimento da palavra religião, pois ele é o único que pode nos religar novamente com Deus, fazendo a ponte que liga de novo a criatura humana ao seu Criador e Pai original. Há ainda um detalhe profundo nesse capítulo. Depois da queda, Adão e Eva tentam resolver o problema usando folhas de figueira para se cobrirem, para cobrirem suas vergonhas. Eles tentam cobrir sua própria vergonha dessa forma, mas Deus faz algo diferente.
Deus faz roupas de pele de animais para eles. Isso significa que um animal precisou morrer. A primeira morte registrada na história do universo acontece por causa do pecado humano. Um inocente que morre para cobrir a vergonha de um pecador. Esse padrão percorre por toda a Bíblia até chegar em Cristo. O pecado exige expiação e a expiação exige sangue derramado. Mas a história não termina em Gênesis. A promessa daquele descendente que se cumpre, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele veio ao mundo e na cruz ele foi ferido, mas através dessa ferida viria a vitória para a humanidade. A primeira morte da história aconteceu para cobrir o pecado do homem e sua vergonha, mas a última morte necessária, que é a morte de Cristo, aconteceu na cruz para tirar o pecado da humanidade. Em Gênesis, o homem é expulso do jardim, o acesso à presença de Deus é fechado, mas no Evangelho, o véu do templo foi rasgado. Nós temos livre acesso, o caminho de volta é aberto para Deus novamente. O pecado entrou no mundo por um homem, mas a salvação veio ao mundo também por um homem. Essa é a história da queda e essa também é a história da redenção. Reconheça sua condição e posição de pecador, seu status de pecador, assim como seus pecados. Receba aquele que te busca, que te chama, que vem ao seu encontro, que te procura para te resgatar dos seus pecados e te salvar eternamente. Confie e receba a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele quer te salvar. Ele quer restaurar a sua vida, sua família, seus relacionamentos, acabar com seus conflitos interpessoais e até mesmo interiores e te dar a verdadeira esperança nessa vida e na eternidade. Se você foi abençoado por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem precisa ouvir também e diz aqui nos comentários o que você achou das consequências do pecado. Você entendeu o porquê de tantas coisas ruins acontecerem e existirem nesse mundo que nós vivemos? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.